do versículo 15 em diante. João, capítulo 15, versículo de número... Capítulo 21, versículo de número 15. João, capítulo 21, versículo de número 15. Glória a Deus. E diz assim: E depois de terem jantado, disse Jesus a Simão Pedro: Simão, filho de Jonas, amas-me mais do que estes? E ele respondeu: Sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe: Apacenta os meus cordeiros. Tornou a dizer segunda vez: Simão, filho de Jonas, ama-me? Disse: Sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe: Apacenta minhas ovelhas. Disse a terceira vez: Simão, filho de Jonas, ama-me? Sim. Entristeceu-se por lhe ter dito terceira vez: ama-me? E disse-lhe: Senhor, tu sabes tudo, tu sabes que eu te amo. Jesus disse-lhe: Apacenta as minhas ovelhas. Só até esse versículo. Hoje nós vamos falar, irmãos, sobre Deus restaura. Deus, Ele sempre vai restaurar alguém. Esse capítulo de número 21, ele vai decorrer para nós a história dos discípulos de Jesus Cristo que estavam num barco. Só que esse barco que eles estavam era diferente do barco que está lá no capítulo de número 5 de Lucas, a qual Jesus Cristo chega até Pedro, chega até João, chega até André e chega até Tiago, e vai dizer para eles lançarem as redes, e Jesus faz aquela grande comissão para que eles pescassem homens. Esse capítulo de número 21 vai trazer para nós um entendimento da vida dos discípulos de Cristo após ele ter sido morto na cruz e ter sido ressuscitado. Esse capítulo vai dizer para nós que os discípulos estavam em alto mar e após eles, naquele grande desafio, eles lançam uma rede, pescam os peixes. Mas eu não quero falar da grande pesca que eles fizeram. Eu não quero falar que quando Pedro viu e saiu do barco, foi nadando até beira-mar, até chegar até Jesus, e após eles jantarem, como nós vimos no versículo 15 em diante, Pedro está diante de Jesus Cristo, e Jesus Cristo vai lhe fazer 3 perguntas, que vão definir quem era Pedro. Essa história relaciona para nós, traz uma vida e uma relação tão íntima de um Senhor para com o seu servo. O capítulo de número 21, do versículo 15 em diante, é um divisor de águas na vida de Pedro. Nós vamos entender que quando Jesus Cristo foi preso, e ele estava sob custódia dos guardiões do santuário, nós vamos ver que Pedro estava no pátio exterior da casa do sacerdote Anás. Jesus Cristo estava sendo julgado, Jesus Cristo estava passando na frente de Pedro, talvez preso, e todos nós conhecemos esta história, que Pedro vai negar Jesus 3 vezes antes que o galo cante. E o mais impressionante dessa história é que Pedro chora amargamente sobre aquilo que tinha acontecido.
após Jesus Cristo ir ao Gólgota, morrer, ressuscitar, aparentemente parecia que tudo estava resolvido, mas o mais impressionante é que, alguns dias depois, nós vamos ver no versículo 15 em diante, no capítulo 21, Jesus Cristo se apresentando novamente a Pedro, e Jesus Cristo fazendo essas 3 perguntas. E o mais impressionante é que Jesus Cristo não está restaurando Pedro como um homem pecador que estava sendo recebido a Cristo. Jesus está restaurando um Pedro, que era um homem que tinha andado com Jesus, era um homem que tinha convivido com o próprio Cristo, um homem que partilhou e foi testemunha ocular dos milagres a qual Cristo tinha feito. O mais impressionante dessa história é que a restauração não era por alguém que estava lá fora, mas a restauração era alguém que estava dentro da igreja. E a igreja fundada por Cristo, que é a implantação do seu reino, se desenrola na vida dos seus discípulos para transformar a mente deles a tal ponto que eles vivessem segundo a um propósito de vida eterna. Só que no capítulo 21, do versículo 15 em diante, nós vamos ver alguém que tinha caído, nós vamos ver alguém que tinha errado, nós vamos ver alguém que tinha a sua imagem totalmente distorcida por uma tomada de decisão errada. Pedro simboliza nós nessa era atual. Quantas vezes tropeçamos, caímos, e muitas vezes não conseguimos nos reestabelecer diante do Senhor. A trajetória de Pedro demonstra isso para nós. Porque no capítulo 5 de Lucas, Jesus tinha olhado para Pedro e para os seus amigos e tinha falado para eles: eu vou fazer de vocês pescadores de homens. Vocês vão deixar a pesca para viverem, para pregar o Evangelho, para anunciar as boas novas. Pasmem, alguém que teve tantas experiências, alguém que teve um relacionamento íntimo, alguém que foi consolidado, direcionado pelo próprio Cristo, deixou de pregar para que homens se convertessem, para voltar à pesca. E no capítulo 21, do versículo 15 ao 17, Jesus Cristo está confrontando Pedro, porque não tem como alguém ser restaurado sem ele ser confrontado por aquilo que ele fez. Não tem como alguém ser restaurado se ele não for confrontado a mudar o seu pensamento, porque o Senhor, Ele não enxerga a nossa aparência, o Senhor nos enxerga quem somos. O Senhor consegue ver as nossas atitudes, e diante do Senhor não tem nada como se esconder diante dEle. E o próprio Cristo vai trazer para nós que a restauração é condicional a como nós entendemos o chamado do Senhor. Porque Pedro, ele se entristece após Jesus Cristo falar a terceira vez. Ele se entristece ao ver Jesus Cristo olhando para ele. Porque a maior dificuldade que vamos ter
é quando sabemos que estamos errados e estamos diante de alguém que é plenamente correto. E Pedro estava diante daquele que não erra, daquele que não falha. E talvez o pensamento de Pedro, ou o nosso pensamento, muitas vezes, já aplicando esta palavra para nós, é achar que nós vamos ser abandonados porque erramos. É achar que nós não vamos ser acalentados pelo Senhor porque nós tropeçamos. É muitas vezes olhar a situação e confabular com o nosso entendimento, dizendo: nós vamos ser desprezados porque caímos. Porque outrora nós estávamos partilhando da plenitude do poder de Deus manifesto em nossas vidas, mas pelo nosso deslize nós acabamos tropeçando. Acabou para nós, não temos mais solução. Não, é mentira de Satanás. O problema não é você cair, o problema é você levantar e se arrepender daquilo que você fez errado, porque o Senhor, que é poderoso, Ele tem o poder para trazer a restauração, Ele tem o poder para trazer a libertação. Ele é o Deus que nós servimos e Ele vai mudar a nossa história e nos colocar segundo ao seu propósito. Pedro tinha caído, mas Pedro não foi abandonado. Pedro tinha deixado de fazer a vontade do Senhor, mas o Senhor tinha um plano para ele. Sabe o que eu estou falando para você essa noite? Talvez você está olhando as circunstâncias e está colocando talvez a sua ferramenta de lado, mas o Senhor está falando: eu te chamei, eu te escolhi. Não baixe a cabeça, porque foi o Senhor que te chamou, foi Ele que te escolheu. Então comece a fazer a vontade do Senhor, porque Ele é poderoso para te usar, para te transformar radicalmente, para você viver o propósito dele nessa terra. Jesus, Ele quer mudar a nossa história e quer nos restaurar na nossa caminhada de fé. Como eu costumo dizer, na nossa peregrinação ao céu, muitos tropeções nós vamos dar. E quando nós tropeçamos, até o tropeção te faz ir para frente. Sabe o que eu quero que você entenda? Que às vezes nós nos queixamos porque às vezes aconteceu alguma situação adversa. Mas o episódio aqui não é sobre o seu cair, mas sim pelo levantar que Deus vai promover sobre a sua vida, sobre o que Deus vai realizar através de você. Talvez você está olhando as suas condições e está dizendo: não, de mim não vai ser mais nada, acabou para mim. Mas o Senhor está falando: eu te escolhi, eu te chamei, você não é uma peça descartável. O Senhor está olhando para nós, igreja, essa noite, e está dizendo, como Ele disse para Pedro: o meu amor é maior do que o seu entendimento, o meu amor é maior do que aquilo que você imagina, porque o Senhor te ama ao ponto de te chamar a atenção para você viver segundo um propósito. Pedro foi testemunha ocular de vários milagres, mas isso não isentou a Pedro de errar, não isentou a Pedro de tropeçar. Só que Pedro se posiciona ao ouvir o comando de Cristo sobre a vida dele. A restauração, ela vai ser o combustível a qual Jesus direciona para que você viva propósitos eternos. O Senhor quer te colocar debaixo do centro da vontade dele.
para que você não olhe para o fracasso, mas você olhe para aquele que tem o poder de restaurar. Não olhe para a dificuldade, mas olhe para aquele que tem o poder para resolver toda a dificuldade que se levantou na sua vida, na sua família, no seu trabalho. Não olhe para as dificuldades que vão se levantar na sua caminhada de fé. Não olhe para o problema que vai tentar se instaurar. Pedro, talvez ele olhou a circunstância e falou assim: para mim não dá mais, porque eu não fui fiel ao Senhor. Mas o Senhor olha para ele e fala assim: ô Pedro, eu não mandei ninguém vir atrás de você, eu mesmo fui te buscar. Sabe o que o Senhor está falando para você essa noite? Ele mesmo está te convocando para você viver o propósito dele sobre a sua vida. O Senhor mesmo está te convocando, dizendo: ei filha, eu te amo. Ei filho, eu te amo. Ei, não baixe a sua cabeça. Não baixe a sua cabeça. Porque Pedro, ele estava desistindo. Mas aí nós entendemos porque Jesus faz 3 perguntas para ele. Jesus está quebrando todo o laço que tinha sido formado na vida de Pedro para a destruição. Porque ele nega Jesus 3 vezes. E cada quebra, cada desatação que o Senhor faz, é para dizer para ele: você caiu lá atrás, você realmente me ama. E ele olha para Jesus, talvez sem levantar a cabeça, porque eu consigo fazer tentar visualizar. Quando nós erramos, nós não temos condições de olhar olho no olho. E Pedro talvez não teve coragem de olhar no olho de Jesus e dizer: eu te amo. O Senhor sabe que eu te amo. E Jesus pergunta de novo: Pedro, realmente você me ama? E ele não olha para Jesus. Mas na terceira vez, o seu coração se entristece. E eu imagino ele como um filho que olha para o pai e fala assim: eu errei mesmo, o Senhor sabe. E nessa fala de Pedro ele está falando assim: então, apacenta minhas ovelhas, porque eu te chamei. Foi para pregar as boas novas, foi para instituir a igreja, foi para levar o evangelho, foi para que vidas fossem alcançadas. Sabe o que eu quero que você entenda? A sua caminhada não é simplesmente para você estar aqui no púlpito falando igual eu estou falando. A sua caminhada não é igual nossos irmãos que estão aqui, músicos, tocando ao Senhor. A sua caminhada não é só para você ser um dirigente de igreja, uma dirigente de círculo de oração. A sua caminhada é para você levar as boas novas do reino do Senhor. A sua caminhada é para você não titubear quando vir a provação, mas dizer: eu sei. Como Jó olha aquelas mazelas que tinha acontecido, mas ele olha para o seu futuro dizendo: eu bem sei que o meu Redentor ele vive. E nenhum dos seus planos podem ser impedidos. Labacamassura ou comundagai. Rebácia de comundácia. Nenhum dos planos do Senhor para a tua vida, para a tua família podem ser impedidos. As adversidades se levantarão. Nós muitas vezes vamos tropeçar em meio às dificuldades. Mas nós não podemos esquecer de olhar para o alvo. E o alvo não é o pastor Edildo. O alvo não é o seu líder de departamento. O alvo se chama Jesus de Nazaré. Foi Ele que se entregou por nós. Foi Ele que nos entregou a sua maravilhosa graça. E só através da sua maravilhosa graça fomos regenerados pelo poder do Senhor. Oh Espírito Santo. Às vezes queremos desistir por causa do fracasso. Às vezes queremos parar por causa das dificuldades. Mas o Senhor está olhando para você essa noite e está dizendo: não olhe para trás.
Olhe para a frente. Olhe para aquele que tem o poder de mudar a sua história. Olhe para aquele que tem o poder de revolucionar as suas condições. Aonde você se sente fracassado? Aonde você enxerga os seus maiores temores? Aonde você vê os maiores desastres que aconteceram dentro da sua vida? Muitas vezes querem nos sufocar e nos calar as adversidades. Mas todas as vezes que o fracasso, ele se aparece, batendo na sua porta, não olhe para o vizinho da esquerda ou da direita como Asaf fez, dizendo: o ímpio prospera e eu não prospero. Não olhe para a vida do seu irmão e diga assim: nossa, ele está bem e eu estou mal. Hoje o Senhor está nos direcionando, está nos dizendo: convide o Senhor para restaurar a sua identidade diante dEle. Convide o Senhor para te forjar, para que você saia desse estágio que quer gerar em você uma profunda depressão e te colocar no fundo do poço, para você viver segundo um propósito que vai te motivar a olhar a circunstância e dizer assim: para mim é difícil, mas para o meu Deus não. A porta está fechada, mas o meu Deus é poderoso para abrir. Ei, a cura talvez está longe, mas eu sirvo um Deus que tem o poder de curar. Eu quero te dizer essa noite que Ele é poderoso para salvar a sua família, que Ele é poderoso para curar, que Ele é poderoso para transformar, que Ele é poderoso para tirar você desse estágio e te colocar segundo a um propósito dEle. Permita-se que Deus te restaure. Permita-se que Deus te conduza. Muitas vezes nós olhamos as dificuldades e temos até fé para orar por alguém ou para dar uma palavra de ânimo, e esquecemos de permitir que Deus, pela pessoa do Espírito Santo, venha nos refazer diante das circunstâncias que se levantaram. Deixa Deus te refazer, deixa Deus te restaurar. Agora não é o momento de você olhar para os seus filhos, para o seu esposo, para a sua esposa. Agora é um momento íntimo que Deus está falando para você: deixa eu te restaurar, deixa eu te fortalecer, deixa eu te colocar as armaduras que não serão armaduras que vão ser corruptíveis, mas são armaduras incorruptíveis de Deus para você. Às vezes nós nos preocupamos tanto e esquecemos de olhar para nós. Mas o Senhor está falando para você, como Ele falou para Pedro: o meu amor é maior, Pedro. Nessas 3 frases de Jesus sobre amor, Ele estava dizendo para ele: você me ama como um amigo ama um amigo? Você me ama com um amor de irmão? E na terceira vez ele fala assim: você me ama como o amor que eu manifestei sobre a terra, que é o amor que se sacrifica para que o outro esteja bem. E Pedro olha o Senhor triste, e ele olha e fala assim: o Senhor sabe de todas as coisas. Diante do Senhor, a palavra que sai da minha boca pode ser mentira, mas o Senhor sabe que ela é mentira. O Senhor conhece o mais profundo do meu íntimo ser,
Então o Senhor sabe, Jesus olha para ele e fala assim: se o teu amor é sacrificial, então apacenta as minhas ovelhas. Ou seja, demonstre amor pela igreja, Pedro. Demonstre amor pelas ovelhas do meu pasto, Pedro, porque eu te chamei para você levar as boas novas. Hoje é noite de restauração. Hoje é noite que o Senhor está se revelando para você e dizendo: ei filha, ei filho, eu te restauro, mas não é para você ficar parado. A ferramenta que Ele colocou na sua mão, comece a utilizar, comece a se posicionar, comece a se posicionar. Deixa Deus te usar no espaço aonde você estiver, porque o Senhor quer te levantar, o Senhor quer te conectar, o Senhor quer te levar a águas profundas. Quando o Senhor, Ele chama Ezequiel e diz para ele assim: vem. E ele vai à beira do ribeiro, e os seus tornozelos são molhados. O Senhor olha para ele e fala assim: não vai mais para frente. Os seus joelhos são molhados, a sua cintura é molhada, os seus lombos são molhados. E o Senhor está dizendo para ele assim: mergulha nas águas purificadoras, porque do meu trono saem águas vivas, que transformam, que libertam, que te conectam, que te levam a viver propósitos eternos. Deus quer tirar você dessa situação que muitas vezes vai tentar te oprimir, dessa situação que muitas vezes quer te calar. C.S. Lewis diz uma frase: falhas são pontes indicadoras para te levar para o sucesso. Sabe por quê? Porque todas as vezes que nós falhamos, ela vira um ponto de atenção para nos levar a um caminho onde nós não vamos errar como erramos antes. Deus quer te levantar para que você viva os propósitos dEle. Talvez, se nós só estivéssemos aqui de passagem e não fosse relevante nos posicionar, seria mais fácil. Mas o Senhor está olhando para nós e está dizendo para mim e para você, como Ele disse para Pedro: o meu amor é maior, o meu amor é maior, a minha entrega sempre vai ser maior. Mas nós, como servos do Senhor, precisamos nos posicionar para fazer a sua obra. Curve a sua cabeça. O Espírito Santo, venha nos restaurar essa noite. Que aonde o nosso fracasso, ó Pai, foi anunciado, que aonde, ó Pai, nós sentimos dores por causa que erramos, como Pedro que chorou amargamente, nós te pedimos, Senhor, nos restaura essa noite, nos renova essa noite, nos fortaleça essa noite, Senhor. Venha nos curar, ó Pai. Venha nos curar essa noite, Senhor. Venha nos restaurar. Oh Espírito Santo, venha nos tocar essa noite. A minha vida em tuas mãos está. Nenhum dos teus planos, oh Espírito Santo, podem se frustrar.
nenhum dos seus planos pode se frustrar. Oh Espírito Santo, não se frustrarão, não se frustrarão os planos de Deus, ninguém impedirá. oh Espírito Santo, pode o vento soprar, a terra pode se abalar, mas os planos de Deus ninguém impedirá. oh Espírito Santo, Bem sei eu que tudo podes, nenhum dos teus planos pode se frustrar. A vontade é sua e a minha vida em tuas mãos está. Nenhum dos teus planos podem se frustrar. Oh, nenhum dos teus planos podem se frustrar. oh Espírito Santo, não se frustrarão, não se frustrarão os planos de Deus, ninguém impedirá. Pode o vento soprar, a terra pode se abalar, mas os planos de Deus ninguém impedirá. Ninguém pode te ajudar, ninguém pode te levantar, mas se Deus tem um plano contigo, ninguém impedirá. Quando passares pelas águas, eu estarei contigo, filho. Quando passares pelo fogo, ele não te queimará, pois eu estou contigo, filho. Eu estou contigo, filho. Eu estou contigo, filho. Eu estou contigo. E se teu barco parecer que vai naufragar, está balançando pra lá e pra cá, está causando medo em teu coração, está causando dúvida, cadê Jesus? Mas olha só quem vem aí, andando sobre as águas, parece que é Jesus, andando sobre as águas, está dando uma ordem para o vento. Sou eu dono do tempo, sou eu dono daqui, sou eu dono do mar, sou eu, sou eu, sou eu, sou eu, sou eu, sou eu. oh glória a Deus. Ninguém pode te ajudar, ninguém pode te levantar, mas se Deus tem um plano contigo, ninguém impedirá. oh Espírito Santo, glória a Deus. Fique de pé, irmãos, fique de pé. Nós vamos agradecer a Deus por tudo o que Ele tem feito e realizado. Lembrando, irmãos, amanhã tem congresso lá na ADSA Casa Grande, congresso JD, Joadsa e Geadsa. Então todos os irmãos estão convidados para estarem ali na ADSA Casa Grande, campo do Casa Grande, irmãos. Domingo temos a nossa escola bíblica dominical a partir das 16 horas. Logo após nós temos um café e o nosso culto
de adoração ao Senhor começa às 18 horas. Das 17h30 às 18h, temos oração. Conto com a presença dos irmãos. Deus tem uma palavra para a sua vida. Senhor, nós te agradecemos, ó Pai, por esta noite. Obrigado, ó Pai, porque o Senhor é bom e eterna é a tua misericórdia sobre as nossas vidas. Nos leva em paz, Senhor, como o Senhor nos trouxe. Livra-nos de todo perigo, todo mal. Dê uma noite de paz e descanso. Proporciona um fim de semana, ó Pai, abençoado e cheio da tua presença. É o que nós te agradecemos e pedimos em nome de Jesus. Que o amor de Deus, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão e a consolação do Espírito Santo seja com todos e todos digam: se Deus é por nós, agindo Deus, aplauda ao Senhor.